As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal já recebeu a candidatura da Medway para a criação, no entroncamento, no limite com o Concelho de Torres Novas, de um polo industrial ferroviário para a manutenção, reparação e construção de material ferroviário, num investimento que deverá ascender a perto de 86 milhões de euros. O Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, anunciou em reunião do Executivo que a AICEP já emitiu a pronúncia de parecer favorável ao reconhecimento do Estatuto de Potencial Interesse Nacional do projeto e que deverá estar para breve a pronúncia final. O município de Entroncamento considera este projeto de investimento no montante de 85,9 milhões de euros e que vai ser implantado numa área de 20 hectares, que vai ter uma área coberta de instalações de cerca de 70 mil metros quadrados, prevê a construção de 2,7 km de vias rodoviárias e 10,3 km de vias ferroviárias no seu interior e prevê a criação, ou prevê no seu ano cruzeiro, ter 486 postos de trabalho para elaborar. O município considera este projeto como de importância vital para a economia e desenvolvimento da nossa cidade e da região do Médio Tejo, no sentido da empregabilidade e da criação de parcerias com o Instituto Politécnico de Tomar, Polo Universitário de Aveiro, Escola Universitária Gustavo Eiffel, colaboração com as entidades nacionais do ensino superior, plataforma ferroviária, cluster da competitividade, centro de competências ferroviárias, laboratório colaborativo e empresas tecnológicas nacionais. Assim, sem prejuízo do processo de avaliação de impacto ambiental que está a decorrer, nos termos daquela legislação, foi emitida a pronúncia de parecer favorável ao reconhecimento do Estatuto de Potencial Interesse Nacional ao projeto Polo Ferroviário para Manutenção, Reparação e Construção de Material Ferroviário. A decisão final desta classificação deste projeto como projeto de potencial interesse nacional, como projeto PIN, será comunicada muito provavelmente durante o decorrer da próxima semana, dado que das 10 entidades que têm que fazer a sua pronúncia, 3 delas solicitaram até ao final da semana o prazo para entregar o respectivo parecer por escrito, havendo neste momento clara expectativa ou total expectativa de que a decisão final é de que do reconhecimento deste projeto como um potencial interesse nacional. A Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, Concelho de Abrantes, voltou a abrir portas à comunidade escolar. Assim aconteceu nesta terça-feira, 2 de abril, depois de um período para requalificação e modernização das instalações. O Presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, referiu que esta intervenção fecha o ciclo de valorizações do Parque Escolar do Concelho de Abrantes e deu conta das razões que estiveram no atraso das obras, numa requalificação que ultrapassou 1 milhão de euros. Foi uma candidatura que fizemos ao Portugal 2020, foi uma obra que ultrapassou 1 milhão de euros de requalificação para, no fundo, concluir aquilo que é a valorização do nosso parque escolar. Como sabem, já neste enquadramento legislativo conseguimos requalificar a escola de Alvega e para, no fundo, fechar este ciclo de requalificações do nosso parque escolar, faltava esta tão urgente e importante intervenção na escola C+S do Tramagal. Conseguimos reabrir a escola aos nossos alunos, à comunidade educativa, aos professores, a todos os agentes do processo educativo, aos auxiliares da ação educativa, naturalmente também, mas sobretudo aos alunos. Quero pedir desculpa pelo tempo que demorou, porque as obras também são assim, demoraram mais tempo do que estava previsto, porque também fomos fazendo um conjunto de coisas que também não estavam previstas inicialmente para deixar a escola o mais qualificada possível, e também dizer que continuaremos agora atentos estas próximas 3 semanas, porque a obra não está totalmente fechada, há um dos pavilhões que continua ainda com intervenções, e depois do final das aulas nas estruturas elétricas e outros mecanismos continuarão a existir nas próximas 3 semanas algumas ações, mas nós creio que daqui a 3 semanas, sensivelmente, vamos voltar a reunir com a direção da escola, com a junta de freguesia, com a associação de pais, para fazermos ponto de situação e perceber o que é que temos ainda de corrigir para o início do próximo ano letivo, sendo que
temos duas intervenções que parece-nos importantes. Uma delas é fazer ali um campo de relva sintética, melhorar toda a estrutura desportiva, de lazer, de recreio daquela escola, permitir que esse campo possa ficar disponível para a comunidade fora do tempo letivo, complementando ali o próprio pavilhão desportivo municipal, e também fazer alguns pisos em algumas salas que não foram permitidos fazer agora nesta intervenção, mas que depois faremos a seguir. Rádio Hertz, a primeira a informar. Nesta quarta-feira, 3 de abril, há registro para transtornos com fornecimento de água em alguns pontos do concelho de Tomar. Desde logo, na União de Freguesias de Serra e Junceira, em causa está uma intervenção da EPAL, que irá proceder à lavagem e desinfecção dos reservatórios, não só nesta quarta, mas também no próximo dia 10 de abril. Tudo aponta para que esses condicionantes possam ocorrer nos períodos compreendidos entre as 9 e as 12 horas e ainda entre as 14 e as 17 horas. Refira-se que no dia 10 de abril, essa intervenção está marcada para a saída do reservatório da Sabrosa das 10 às 13 horas. Rádio Hertz, informação. No âmbito do Instrumento Territorial Integrado para o próximo quadro comunitário 2021-2027, o município de Constância vai dar prioridade aos projetos de execução de um vasto conjunto de obras que pretende candidatar aos fundos comunitários assim que abrirem os respectivos avisos. Processos como o Museu dos Rios e das Artes Marítimas ou ainda o Ciclo Urbano da Água são apontados pelo Presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, como prioritários para o concelho. No âmbito da ITI dos fundos comunitários do próximo quadro comunitário, com a autoridade de gestão, contamos que fiquem consagrados um conjunto importante de investimentos para o concelho, tais como o novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, uma piscina natural em Santa Margarida da Coutada, a requalificação da Igreja Matriz de Constância, um edifício histórico importante do ponto de vista patrimonial e turístico para o concelho, na reformulação e melhoria da eficiência energética da piscina e dos edifícios dos atuais e dos antigos passos do concelho e a requalificação do largo da Rua Grande. Na referida ITI, inscrevemos também vários projetos a nível do ciclo urbano da água, com vista à renovação e substituição da rede nos locais mais problemáticos. Não sabemos se o poderemos executar. Pelos dados que temos, parece-nos que será novamente lançada uma injusta chantagem sobre os municípios para poderem usar os fundos comunitários neste setor, nomeadamente a necessidade de estarem agregados. É preciso que a Associação Nacional de Municípios tome uma posição e que não permita, mais uma vez, que a autonomia do poder local e a legitimidade democrática a quem é eleito seja atropelada por uma qualquer entidade reguladora. Não pode exigir aos municípios melhorias de eficiência hídrica quando não lhe dão meios para os resolver. No âmbito da ITI, a nossa prioridade nesta fase será o desenvolvimento dos projetos de execução para que, com a abertura dos avisos, possamos candidatar as mesmas, tal como o projeto de execução para a ampliação da zona industrial de Montal. Do ponto de vista financeiro, continuamos com uma gestão cuidada e prudente. O aumento generalizado dos preços no município como o nosso tem um impacto muito significativo. A nível do endividamento municipal, contamos com um dos mais baixos das últimas décadas. Hoje, gerir um município é de uma complexidade que muito poucos têm a noção. Desde logo nos fundos comunitários, em que os projetos têm que ser desenhados à medida dos avisos, muitas das linhas de financiamento são definidas de igual forma para todo o território nacional, quando o país e as suas necessidades não são todas iguais. Rádio Hertz, informação. O município de Orem aprovou, em reunião do Executivo Municipal, a proposta de protocolo que visa financiar os custos relacionados com a realização do Congresso sobre o Sistema Prisional, com apoio financeiro no valor de 2.000 euros. Organizado pela Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, o evento terá lugar em Fátima nos dias 6 e 7 de abril. Durante o Congresso serão abordados temas pertinentes relacionados com o sistema prisional, o sistema judiciário e as políticas de saúde mental. Este evento visa promover um debate construtivo e informado sobre questões cruciais no contexto prisional e judicial, com o intuito de contribuir para melhorias significativas nestas áreas. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nos 50 anos do 25 de Abril de 74, a Câmara de Tomar está a promover um programa vasto de iniciativas que visam assinalar a data e para o qual está a convidar toda a população. Na recente reunião do Executivo Municipal, a Vice-Presidente do município de Tomar, Filipa Fernandes, falou das comemorações e da sua importância no contexto atual, destacando um conjunto de ações e eventos que marcam as comemorações da Revolução dos Cravos em Tomar. Dar conta de que neste mês assinalam-se assim os 50 anos do 25 de Abril de 1974, com um vasto programa de eventos em Tomar, de forma a relembrar aquela que foi a Revolução dos Cravos e a manter vivos os valores da democracia e da liberdade que conquistámos como povo e que são da nossa responsabilidade manter e preservar. São muitas as exposições que vão decorrer, portanto, em espaços expositivos, nomeadamente aqui no Centro Histórico ou na Biblioteca Municipal, como os Rostos de Abril, Cartazes de Abril, ou Construir a Paz com os Valores de Abril, entre muitas outras. Gostaria de destacar de muitos concertos e de muitos teatros e de instalações, destacar-vos aqui algumas datas que eu gostava de informar. Portanto, este sábado, Sérgio Godinho, 6 de Abril, no Cineteatro Paraíso. Dia 20, temos a nossa epopeia da Filarmónica de Fraude com o coro de misto da Canto Firme. Dia 20 e 21 e 25 de Abril nós temos aqui no Centro Histórico, na Praça da República, as Estátuas Vivas. Estátuas Vivas essas que é um projeto de residência artística que o município está a fazer com tomarenses. Estamos a tentar formar em Tomar aquilo que são artistas ligados a esta arte, a arte das Estátuas Vivas, e neste momento já temos um grupo muito coeso a trabalhar nesta dinâmica e que irá apresentar aqui no dia 25 de Abril quadros alusivos a esta temática e, portanto, ficar aqui o convite também para assistir in loco aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido por estes tomarenses. Dia 24 de Abril iremos ter um teatro de rua que se intitula como Revolução de 74-2024, ou seja, a ideia é mostrar aquilo que foi o 74 aqui, mas também aquilo que tem sido conquistado até aos dias de hoje. É um teatro de rua em que todos são convidados a assistir. 25 de Abril, Revolução que Foste Minha, no Cineteatro Paraíso. Dia 26 de Abril, Canta-me Como Foi, há 50 anos, que é também já o evento que faz parte do nosso programa cultural do Cineteatro Paraíso e que volta agora e que é promovido pelos alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e pelos seus professores. E depois terminamos esta programação extensa com o 27 de Abril com um concerto da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz e com o quarteto Tomar-lhe o Gosto, também no Cineteatro Paraíso. Portanto, o convite fica feito, vamos viver Abril, vamos não só neste mês, mas também em todos os dias das nossas vidas, relembrar sempre que a democracia se faz com respeito uns pelos outros e respeitando sempre que a minha liberdade começa onde o outro acaba. E, portanto, desejar aqui que estes sejam os valores que permanecem não só neste mês, mas em todos os dias do nosso ano. Rádio Webs, a primeira a informar. O livro Corações de Musgo, do escritor tomarense Nuno Garcia Lopes, vai ser lançado em Lepe, Huelva, no sul de Espanha, no próximo dia 6 de abril. Na véspera, pelas 18 horas, a obra terá uma pré-apresentação na Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António. Trata-se de uma edição bilingue, cuja capa tem por base uma imagem do fotógrafo José Ribeiro, também ele tomarense. Nuno Garcia Lopes já falou à ERTE sobre a obra e sobre o seu lançamento em Espanha. Hoje em dia, escrever poesia é relativamente fácil, publicar é uma das coisas mais difíceis, porque a maior parte das editoras não aposta propriamente na poesia. E então, uma das melhores formas de o fazer é concorrer a prémios que precisamente dão como prémio a publicação. E surgiu esta edição, é o Prémio de Ecopoesia Puente del Guadiana, que pretende fazer precisamente um espaço de ligação entre a poesia portuguesa e a poesia espanhola, e então admitia a concurso quer livros portugueses, por livros por publicar, naturalmente, quer espanhóis. E concorri, pronto, enfim, sempre com a expectativa, concorrendo, concorre-se para ganhar, mas com expectativas baixas em relação àquilo que seria naturalmente a concorrência, mas acabei por de facto ter ganho esse prémio, e isso permite precisamente a publicação de uma edição bilingue que lá está,
que vai então ter o seu lançamento em Espanha. É um livro já com escrito já com algum tempo, talvez já há uns 5 anos, aproximadamente, 5, 6 anos, e são pequenos poemas, assumidamente pequenos. Portanto, quando comecei a escrever o livro, de certa forma, é um pouco conceptual, no sentido em que sabia que a forma que eu queria era aquela. São todos poemas de 4 versos, a que eu chamo poemas de 4 versos, e a ideia do poema de 4 versos foi condensar o mais possível em cada verso, quase como se fosse uma pequena pintura ou uma pequena fotografia. Todos os poemas, de facto, vão sempre buscar motivos da natureza. Por vezes, quase sempre refletem algo daquilo que é a vida humana, mas fazendo sempre alegorias, imagens que têm a ver com a natureza. Daí esta ideia dos corações de musgo. Aliás, por algum motivo, este concurso fala precisamente em ecopoesia, portanto, uma poesia que de alguma forma esteja também engajada, chamemos assim, com a defesa ambiental e a preocupação com o ambiente, e é curioso que, de facto, quando eu vi ecopoesia, olha, os corações de musgo, de facto, encarnavam aqui bem, e acabou por ser, de facto, algo que resultou muito bem nesse sentido. É já na segunda-feira, 8 de abril, às 11h30, em Tomar, que se vai realizar a assinatura do Instrumento Territorial Integrado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para o próximo quadro comunitário 2021-2027. Trata-se da contratualização de um pacote financeiro com um fundo de mais de 121 milhões de euros destinados a um conjunto de investimentos e ações a executar dentro do período de programação comunitária do Portugal 2030 e que serão dinamizadores do desenvolvimento, coesão e economia regional. A assinatura da contratualização vai ser assegurada pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, e pela Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2030, Isabel Damasceno. Para a concretização destes investimentos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo constituiu-se como organismo intermédio do Programa Operacional Regional do Centro 2030, exercendo as competências delegadas pela Autoridade de Gestão e assegurando um trabalho de proximidade com os agentes económicos regionais. Para o efeito e à semelhança dos períodos de programação comunitários anteriores, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo contará com uma equipa multidisciplinar que ficará responsável pela análise e o acompanhamento dos projetos financiados ou a financiar, promovendo uma maior articulação entre todos os agentes envolvidos no processo. Rádio Web, a primeira a informar. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Esta é uma região que se orgulha do património cultural militar que aqui se pode visitar. Tomar, Almorol, Belver, Abrantes e por aí vai. Mas este património é sobretudo espaço de lazer e diversão, ou pode ajudar-nos a refletir sobre o futuro. E sobre o presente, claro. Vale a pena olhar para os momentos de incerteza no passado e constatar algumas recorrências. Uma delas é a proximidade entre autoritarismo e guerra. Em tempos de guerra não sobra muito espaço para o debate livre. É conhecida a expressão "em tempo de guerra não se limpam armas", quer dizer, não se perde tempo, não se discute. Em tempo de guerra, as preocupações básicas de sobrevivência sobrepõem-se às preocupações do que hoje chamamos qualidade de vida. Em tempos de guerra é possível ser diferente, mas quem é diferente tende a ser olhado de lado. Os discursos que banalizam a violência das palavras ou que dão voz à incultura são perigosos. Porque esses discursos são, como disse Hannah Arendt, formas de banalização do mal. Não são necessariamente mal intencionados, mas mesmo sem querer, são pior do que isso, porque são ignorantes e a ignorância é fatal. Porém, mesmo assim, não creio que seja neles que reside o maior perigo. Mais perigosa hoje é a ligeireza com que o discurso da guerra faz o seu caminho. Não sei se, como eu, repararam, uma das notícias desta Páscoa foi a reabertura da discussão sobre o serviço militar obrigatório. Não me entendam mal, tudo em sociedade pode e deve ser discutido, mas a candura com que alguns responsáveis vieram falar disso em tempos de Páscoa é, penso, um revelador. É de que já nem sequer na Páscoa conseguem pensar noutra coisa. Estão convencidos da inevitabilidade do conflito. Sentem-se impotentes para o travar. É como se já tivessem desistido de manter a paz. Os discursos radicais assustam e banalizam a violência.
mas a suavidade com que se tocam os tambores da guerra, se mercantilizam a cultura e a educação, ou com que se aceita a precariedade e a insegurança, esta é a suavidade que cria as condições para que futuras maiorias procurem segurança nas soluções securitárias. É que não foram as ditaduras que geraram as anteriores guerras mundiais. Ao contrário, foram elas que foram fruto da guerra. As escolhas difíceis de hoje podem tornar-se mais fáceis se olharmos para as consequências. Dou-vos um exemplo. Temos cada vez menos crianças. Os caminhos do confronto vão ajudar a que tenhamos mais? Boas reflexões. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.